Existem histórias que jamais são registradas nos livros oficiais. Relatos que circulam pelos corredores abafados das bases militares, sussurrados entre soldados ao cair da noite, sempre seguidos de olhares desconfiados e silêncios prolongados. Um desses relatos, persistente e inquietante, fala sobre uma criatura descomunal abatida nas montanhas do Afeganistão em 2002, um ser que desafia tudo o que sabemos sobre biologia, história e até religião. Com dedos extras nas mãos e nos pés, 2 fileiras de dentes, cabelo vermelho flamejante e mais de 4 metros de altura, a entidade foi descrita por soldados americanos como algo que jamais deveria existir. Chamaram-no de o Gigante de Kandahar. Será apenas folclore militar, uma lenda de guerra inventada para preencher os vazios da lógica em um ambiente onde a morte ronda a cada colina? Ou há algo mais antigo e profundo escondido sob o solo pedregoso das montanhas afegãs? Esta é a história que não querem que você conheça. O encontro com criatura gigante no Afeganistão, 2002. Quando vocês voltavam à base, começaram a ouvir um boato estranho. O que era exatamente? A gente começou a ouvir essa história sobre uma unidade que tinha matado alguma coisa. No início, diziam só que era uma pessoa estranha. Achei que era só papo furado, mas depois disseram que o que foi morto tinha o triplo do tamanho de um homem comum. Tinha dedos extras nas mãos e nos pés, cabelo vermelho, bem vivo, e um olhar difícil de explicar. Meio fora desse mundo. Vocês foram chamados para essa região por causa do desaparecimento de uma patrulha, certo? Sim, isso foi em 2002. Mandaram a gente para uma área bem remota no Afeganistão. Uma patrulha tinha sumido, 4 quilômetros fora do ponto de apoio. Estávamos subindo uma área montanhosa, bem isolada, e o clima já estava estranho desde o começo. Antes de sairmos, os superiores falaram algo sobre uma emboscada, mas não fazia sentido. Quando há uma emboscada, os caras pedem apoio aéreo imediato, mas dessa vez, nada. Nenhuma chamada, como se tivessem sumido, sem tempo de reagir. A gente descia uma encosta quando viu uma caverna. Era uma trilha bem aberta, e na entrada da caverna tinham ossos espalhados, blocos de pedra, pedaços de equipamento. Um deles era nosso, de comunicação. A primeira coisa que pensamos foi emboscada. Ou ataque de animal? Vai saber. Mas tinha algo ali. O lugar dava num desfiladeiro. A posição era perigosa, mas dava para formar linha defensiva. E aí... aquilo saiu da caverna. Rápido. Muito rápido. Com uma agilidade que não fazia sentido para algo tão grande. O que exatamente vocês viram? Parecia um homem, mas era enorme. Tinha entre 3,5 metros e 4 metros e meio. Cabelos longos, vermelhos como fogo, barba espessa. Usava algo parecido com uma túnica antiga. Quando ele saiu, a gente reagiu por puro instinto. Músculo me reflexo. Instinto militar. Disparamos. Mesmo assim, ele avançava. Um dos nossos tentou enfrentá-lo com baioneta, mas foi atingido. A criatura enfiou ele numa lança, como se fosse nada. A ordem era clara. Atira no rosto! Atira no rosto! E mesmo com vários tiros, ele ainda vinha. O bicho resistia. E ele foi abatido? Sim. Depois de muito tiro, caiu. Falaram que ele pesava mais de 700 quilos. Tinha entre 10 e 15 pés de altura, o que dá de 3 a 4 metros e meio. Antes de morrer, atacou vários soldados. Matou um dos nossos, Dan. Um cara bom, um dos melhores. O que aconteceu com o corpo? Logo depois da ação,
Chamaram uma evacuação médica, o protocolo Nine Line. Chegaram helicópteros. Como era um penhasco, vieram de cima, lançaram uma rede de resgate com ganchos. O corpo era enorme. Quase não conseguiram içar. E o cheiro? Cara, era insuportável. Pior que gambá. Um cheiro que grudava na alma. Quando o helicóptero decolou com aquilo, levavam algo que não era deste mundo. Você chegou a ver detalhes da criatura? Sim, coloquei meu pé ao lado do dele. Era quase o dobro. Tinha 6 dedos. Media uns 12 pés, mais ou menos 3,5 metros. Pesava fácil uns 700 quilos. As unhas pareciam doentes, como fungos, sabe? Pontiagudas, retorcidas. Na minha opinião, isso aponta para algo que ninguém quer admitir. Talvez a Bíblia esteja certa. Se contradiz a teoria de Darwin, ninguém fala sobre. Preferem varrer para debaixo do tapete. E os boatos continuaram? Continuaram sim. A gente saía para operações atrás de alvos de alto valor. Se metia em tiroteios e sempre voltava para a base ouvindo a mesma coisa. Que uma unidade tinha matado. Aquilo. Segundo testemunho. Você mencionou que começaram a chamar aquilo de algo muito estranho. O que exatamente vocês ouviram? No começo achei que era só mais uma história maluca. Mas depois, disseram que o que tinham matado era 3 vezes maior que um homem comum. Tinha dedos extras nas mãos e nos pés, cabelo vermelho, e uma unidade especial foi chamada só para lidar com isso. Diziam que essa coisa foi abatida dentro, ou bem na entrada, de uma caverna. E acredite, entre os militares, isso era considerado conhecimento comum. Conhecimento comum? Pode explicar? Claro. Anos depois, já fora do Afeganistão, quando reencontrei outros militares que nem sequer tinham estado lá nas mesmas operações que eu, ainda assim eles sabiam da história. Se você mencionasse o gigante de Kandahar, eles já tinham ouvido falar. A primeira vez que ouvi, achei que era piada. Um trote, sabe? Mas depois que você ouve da boca de gente diferente, com detalhes que batem, você começa a entender que talvez não seja piada nenhuma. E esses detalhes, você pode listar? Claro. Sempre batiam nos mesmos pontos. 6 dedos nas mãos e nos pés. Cabelo vermelho vivo. 2 fileiras de dentes. E mais uma coisa que me marcou. Nos diziam para manter as armas apontadas acima da cabeça de um homem. Normalmente, num treinamento padrão, a gente aprende a disparar 2 vezes no peito e uma na cabeça. Mas nos diziam, mirar mais alto. A gente perguntava, por quê? Mais alto que a cabeça de um homem? Aquilo era estranho demais. O seu contato disse que isso aconteceu em 2002. E você, em 2005, já ouvia essa história como algo que circulava entre as tropas, é isso? Exato. Em 2005, o relato já estava espalhado. O que me intriga é que, se fosse só uma farsa, um boato qualquer, por que tantos detalhes específicos? 6 dedos, cabelo vermelho, 2 fileiras de dentes. Esses detalhes batem exatamente com o que lemos em algumas passagens bíblicas, especialmente sobre os nefilins. Você acredita nisso? Eu acredito sim. Quando estava em serviço, vi coisas que não consigo explicar até hoje. Durante tiroteios, víamos luzes no céu. Orbes de luz do tamanho de uma bola de beisebol. Se moviam de forma estranha, brilhavam em verde. Quando fui enviado ao Iraque, perto da represa de Haditha, vi e ouvi coisas ainda piores. Os prisioneiros que ficavam na base da represa gritavam à noite. Era um grito de desespero. Um medo,
que dava calafrio. O que mais chamou sua atenção naquele local? O sentimento no lugar era pesado. Depois, pesquisando por conta própria, descobri que, segundo algumas passagens bíblicas, anjos caídos estão presos debaixo do rio Eufrates, e a represa de Hadita fica justamente ali. Lá dentro, entre os soldados, ninguém queria fazer guarda perto daquelas celas. Era comum tirarem no palitinho quem ia ficar ali embaixo. Ninguém queria. Ninguém. E voltando ao Afeganistão, vocês chegaram a ouvir os relatos dos locais sobre essas criaturas? Sim, ouvíamos o tempo todo. Os moradores da região falavam dos gigantes como se fossem parte do cotidiano. Diziam que eles viviam nas cavernas, que se alimentavam de pessoas, que eram canibais. O que fazer quando dezenas de relatos não oficiais coincidem em seus detalhes mais estranhos? Quando soldados de diferentes batalhões, em anos distintos, descrevem a mesma criatura com os mesmos traços, como se tivessem lido um roteiro previamente ensaiado, mas sem jamais terem se encontrado, talvez não devamos aceitar como verdade tudo o que nos dizem. E talvez devêssemos olhar com mais atenção para o que não nos contam. O Afeganistão não é apenas um campo de guerra milenar. É uma terra ancestral, marcada por mitos antigos e um terreno acidentado que esconde milhares de cavernas ainda não exploradas. O que mais pode haver nas profundezas dessas montanhas silenciosas, onde até os locais falam de gigantes canibais e criaturas que se alimentam de homens? Entre o que se vê e o que se oculta, existe um espaço perigoso onde a realidade se confunde com o impossível. E é exatamente nesse espaço que mora o medo e talvez a verdade.